Então, pra que medo de morrer? Kardec é genial. Bem, meus amigos, bem-vindos ao nosso programa Vida Continua. Hoje sem fundo virtual, com microfone aqui direcional. Vamos ver se melhora, né? A qualidade do nosso som, da nossa imagem, enquanto o laptop está consertando. Eu quero primeiramente pedir desculpas a vocês, porque a nossa última live não entrou no ar, entrou e depois eu tirei, porque não tinha condições, né? A situação estava muito complicada. Muito bem. Mas hoje, 9 de abril, não é? 9 de abril, isso mesmo, 9 de abril de 2025, estamos aqui numa manhã nublada, de outono, é uma quarta-feira. Vamos começar o nosso programa hoje meio que assim, no clima das notícias, né? A gente sempre vê as notícias antes de começar a gravar. Às vezes a gente tem um tema preparado, por exemplo, eu ia falar sobre tatuagem e lei de conservação. É um assunto interessante, mesmo porque eu estou assistindo a série Adolescência no Netflix e comecei a pensar na questão do jovem. O jovem, o que ele vê nas redes sociais, como é que ele é impactado por esse mundo digital. Mas não é hoje que nós vamos falar disso, fica para outra. Hoje nós vamos falar de um assunto também palpitante, que é a lei de progresso. A lei de progresso na qual todos nós estamos incursos. Podemos dizer que progresso aí tem o sentido de evolução, né? Evolução. É evolução, porque progredir é evoluir, progredir no sentido material, você está pensando, prosperidade, dinheiro, também, porque o trabalho te permite conquistar coisas, bem-estar, conforto, tudo bem, é lícito, mas nós estamos falando também do progresso intelectual e moral. O intelectual avança mais rápido do que o moral. Nós vemos aí a ciência fazendo prodígios, né? Hoje, na época da inteligência artificial, nós estamos vendo aí os robôs substituindo o homem em quase tudo, né? Tem matérias aí dizendo, ó, em 10 anos, muitas tarefas humanas já não serão feitas por homens. Quer dizer, o progresso tecnológico avança rápido, muito rápido até. E é de Deus, e tem o beneplácito do Criador. É para isso, a inteligência está aí. As viagens espaciais estão aí e tal. Mas o progresso moral, esse anda mais lento. É o que nós vamos ver hoje. O progresso moral, quer dizer, o senso de consciência do homem, de escolher o bem, de ser generoso, gentil para com seu semelhante, preservar a natureza, amar a Deus sobre todas as coisas semelhantes. Isso nós estamos ainda capengando, andando. Mas tem uma coisa, nessa lei não há retrocesso. Se atinge um ponto, não volta mais. É a mesma coisa, você lê um outdoor, não dá para você voltar atrás e dizer, não li. Já leu. Já caminhou? Já conquistou. Você pode estacionar, marcar passo, ficar patinando num lugar. E é o que muitos de nós fazemos. Encarnações seguidas, repetindo os mesmos erros, as mesmas fraquezas e sem mudar. Bom, já que eu falei no tema progresso, eu tenho que comentar com vocês o que está aí na mídia. Talvez tenha saído de um dia para o outro, mas ainda está lá. No site da BBC Brasil,
eu vi lá a chamada 100 anos do julgamento do macaco. Opa, estou falando de evolução. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, não é? Falei, então vamos ver o que é o julgamento do macaco. Está fazendo 100 anos. É um dos julgamentos do século XX. Há outros famosos julgamentos, mas esse também ficou célebre. Esse também ficou célebre e foi chamado o julgamento do macaco. Mas isso depois da nossa vinheta, tá bom? Aí eu de volta aqui. Olha eu de volta aqui, nossa vinheta. A vida continua. Apoie o nosso programa. Colabore, divulgue. A maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo, essa doutrina abençoada, é divulgá-la. Divulgue. Sem fazer proselitismo, é claro, mas divulgue. Divulgue os conceitos espíritas, que eles são revelações muito importantes que Deus permitiu que chegassem aos homens. Muito bem, eu vou começar aqui a falar com vocês sobre a lei do progresso e quero dizer que é uma lei inexorável. Ela aparece lá naquele conjunto das leis morais que Allan Kardec inseriu na parte terceira do Livro dos Espíritos. Vocês sabem, né? Aquela parte que trata das leis morais, ele começa primeiro falando sobre virtude em si, o que são, né? E aí depois ele começa com a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição, depois lei de conservação, depois ele entra na lei de sociedade, lei de progresso, que é a que nós estamos tratando hoje aqui, que é a 7ª lei moral. Não quer dizer que só tem 10, tem mais, mas ele fez um conjunto ele apresentou, conforme os espíritos disseram, um conjunto aí, meio que 10 mandamentos, né? Fez 10 também. Inclusive a 10ª é lei de amor, lei de justiça, de amor e caridade, que é a mais importante, que engloba as anteriores. Quando você fala de lei de progresso, você está tocando também na lei de destruição. Porque às vezes é preciso destruir para renovar, destruir para transformar, destruir para regenerar. Nós vamos ver isso. Em A Gênese, Allan Kardec trata disso, além do capítulo aí do Livro dos Espíritos, que ele trata também. Mas eu começo aí com o que está na mídia, como eu prometi a vocês, eu vou falar um pouquinho aí dessa história do julgamento do século. O julgamento do século. É essa página aqui. Vamos ver como é que ela fica? Olha lá. Compartilha como fica. Tela cheia, inclusive. Vou usar a tela cheia. Aí, como o julgamento do macaco marcou o confronto entre ciência e religião nos Estados Unidos há 100 anos. Isso aconteceu em 1925, julho de 25, quer dizer, vai completar 100 anos. Esse julgamento durou 8 dias, foi transmitido pelo rádio, foi o primeiro a ter transmissão direta. Teve que ser feito num ambiente aberto, porque tanta gente queria assistir esse julgamento. E por quê? Por que isso atraiu tanto a atenção? Vamos ler um pedacinho aí.
100 anos atrás, as atenções dos Estados Unidos e do mundo se voltaram para a pequena cidade de Dayton, 2.000 habitantes apenas, no interior do estado do Tennessee. Lembrando que o Tennessee compõe aquele chamado cinturão da Bíblia, porque são 9 estados bem conservadores, bem ligados à religião protestante, fundamentalistas, né? Fundamentalistas. E a gente lembra que o professor lá que ensinava na faculdade local, não sei se foi no ensino médio ou na faculdade, não está muito claro, mas ele falou da lei de evolução, citou a teoria do Charles Darwin, não é? A teoria da seleção natural, do naturalista britânico Charles Darwin, que era coisa de 1859, ó, época de Allan Kardec. Teoria das Espécies, o livro famoso dele, e na qual ele diz que os animais mais aptos, sobreviviam àqueles menos aptos. E, para isso, muitas coisas, muitos detalhes contribuíam. Por exemplo, havia um tipo de mariposa que sobreviveu às outras que eram de asas escuras. As mariposas pretas de asas escuras conseguiam se camuflar e, com isso, sobreviviam ao ataque dos seus predadores naturais. E, ao dizer isso, ele mexeu naquela teia de marimbondos. Para quem segue a Bíblia ao pé da letra, nós fomos feitos do barro, nós somos descendentes de Adão e Eva, tudo que está lá na Bíblia, na Gênese mosaica. É verdade que isso não aconteceu gratuitamente. Havia uma lei nos Estados Unidos para defender a ciência. Mas também os conservadores criaram a Lei Butler, que levou o nome do fazendeiro, lá, o homem rico lá do agronegócio do Tennessee, que bancou a Lei Butler, que dizia o seguinte: você não pode confrontar a Bíblia, você não pode contrariar o que está na Bíblia. Então você violou a lei, você pode ser incurso nessa lei. Quer dizer, para punir o professor era preciso ter a lei. Mas também o professor foi defendido pelos acadêmicos. Os 2 advogados que levaram o processo à frente eram famosos. O de acusação, que é esse senhor aí, ó, William Bryan, né? Ele foi lá para fazer o papel de acusador. Mas também tinha outro advogado muito famoso, que é esse Clarence, né? Clarence, que defendeu o professor, que defendeu a ciência, a lei do progresso. Bom, vocês vão ler a matéria depois e vão ver que isso ficou muito celebrizado na mídia. E se você ler lá, você vai ver que até a Primeira Guerra, o exército não era Hitler, porque é a Primeira Guerra, mas a militarização alemã levava em conta a lei, a teoria de Darwin, já que é o mais forte que sobrevive, o mais apto, então o exército mais forte tem o direito de sucumbir e massacrar o menos forte. Quer dizer, essa tese estava sendo distorcida. O que Charles Darwin queria, na verdade, não era isso. O que ele veio demonstrar foi que, pelo instinto, animais e plantas, e o próprio homem, ele vai desenvolvendo habilidades tais que ele consegue sobreviver num mundo que tem pressões de todo lado. É o mundo que nós vivemos. A Terra é assim. O reino animal é assim. O reino vegetal também é competitivo. Não é? Também plantas para sobreviver, para encontrar o sol. Ela se esforça, ela tem um instinto, um princípio que vai ali dentro dela. Mas
eu agora deixo esse assunto um pouco de fora para ir para os meus slides. Os meus slides eu quero falar também desse pensamento que está, de alguma forma, popularizado aí, as pessoas dizem, cada qual diz do seu jeito, mas há uma frase aí que está no pensamento das pessoas, né? De que o espírito, a alma, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Fazendo uma pesquisa rápida, que eu já fiz uma pesquisa mais demorada, mas hoje eu só peguei o suprassumo da pesquisa e fui ver que não é bem assim, né? A pedra não tem alma, não. Allan Kardec, esse senhor que está aí, né? Na codificação, logo na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele diz lá, não, o princípio inteligente só está nos seres animados. Os inanimados, quer dizer, os seres inorgânicos, não. Você não pode dizer que a lei de atração interna dos átomos na pedra, no cristal, é um princípio inteligente. Não, não. Allan Kardec vai desmontar essa tese. No entanto, a doutrina espírita tem aí um outro axioma muito importante. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesser. Telle est la loi. Estou tentando falar em francês para dar um charme aí na frase, no pensamento, que foi cunhado aí por amigos da Bélgica. Amigos da Bélgica foram lá e colocaram esse dístico no dolmen de Allan Kardec, no Père Lachaise, em Paris, que encerra muito bem a lei de evolução, a lei do progresso. Morrer, renascer, progredir sem cessar. E aí está o Sr. Charles Darwin, de quem nós falamos há pouco, que é o autor da teoria da seleção natural dos animais, que hoje é ensinado nas aulas de biologia. Nós estamos acompanhando isso. E isso não significa se afastar de Deus. Nós não estamos abominando Deus, matando a grandeza divina. Não, o que nós estamos dizendo é que a linguagem do Gênesis, lá como Moisés escreveu, é uma linguagem poética. Antigamente, no início, o Espírito do Senhor surfava sobre as águas, não é mais ou menos assim? E o Senhor, então, fez a terra, fez a paisagem, depois fez o firmamento. Como assim? O universo já existia, a Terra é um grão de areia no universo. Então, é preciso encarar a razão frente a frente, como diz Allan Kardec. Se a igreja ficar presa na letra, é a Bíblia que manda. Não, a Bíblia é um conjunto de livros. Bíblia é uma palavra, é um coletivo. Bibliografia, Bíblia, é um conjunto de livros, 70 livros, 71. Os protestantes cortaram 5, ficaram com 66, mas é um conjunto de livros. Você vai dizer que toda a Bíblia é ali uma revelação divina? Não, ela contém os 10 mandamentos, a parte dos profetas, claro, Isaías, Ezequiel, está cheio de coisa que são pérolas, revelações de Deus aos homens. Você chega no Novo Testamento, Jesus. Então, lá, os escritos dos evangelistas, para dizer a sua doutrina, o ato dos apóstolos, tudo isso é revelação divina. Mas você vai dizer que aquela parte civil, a parte do rei que tem 100 mulheres, que rouba a mulher de um, que mata o outro, que assassina, aquilo ali é a parte de Deus? Não é. Aquilo é a lei civil do povo, com suas histórias. Mas o que eu pus aí na tela, e eu não posso desviar a atenção de vocês, é que a história do macaco e a teoria de Darwin dá a entender que nós somos descendentes do macaco. Mas nós somos mesmo. Só que não é do macaco em si. Nós, como espírito,
já passamos pelo reino animal, quiçá até vegetal, porque é um princípio inteligente se desenvolvendo. Não é? Então, o macaco é um ancestral nosso, como é o leão, como é o cachorro e outros animais, porque nós fomos galgando degraus na escala evolutiva, até que em determinado momento, quando atingimos o ápice na classe, lá na ordem dos primatas, era preciso, então, para o espírito dar mais um salto, um cérebro, uma caixa craniana mais aperfeiçoada, a coluna vertical. Então, nós dizemos que o macaco desceu da árvore, ficou de pé. É o homem de Neandertal, o homem... o homem Pithecanthropus erectus. Vamos lembrar lá das aulas de antropologia, até chegar no Homo sapiens, o homem da caverna, que manuseia os instrumentos, a pedra lascada, que deixa gravuras rupestres, né, no interior das cavernas, que tem razão, consciência de si mesmo, livre-arbítrio. Aí você está no reino hominal. Eu mostrei aqui o filme. Estou mostrando aqui um pouco mais o filme. Eu vou tirar aqui, vou ocultar o banner para você ver melhor. Eu coloquei aí uns recortes que eu vi na internet dessa franquia chamada Planeta dos Macacos. Por que franquia? Porque o primeiro Planeta dos Macacos apareceu em 1967. Em 67. É. Eu acho que eu vi o filme em 70 ou 68, não me lembro mais. Sei dizer que eu saí do cinema. Era um garotão de 13, 14 anos, mas eu estava realmente impressionado. Porque é um filme muito bem feito, aparecem aqueles homens hífen macacos, né? Desse jeitão aí, com uma máscara muito bem feita, uma maquiagem perfeita, e com as expressões um pouco humanas também. Depois a gente viu no King Kong isso se repetir, mas as expressões do macaco é uma coisa assim que você fala, não. Ele anda, ele tem armas, ele tem roupa, ele sobe em cavalos. E o filme é isso. Eu vou dar rapidamente como é que começou. Charlton Heston é um artista que já tinha feito 10 Mandamentos, Ben-Hur e outros tantos. Ele estava em alta, né? Em Hollywood. E ele fez esse filme começando que ele está pilotando uma nave e ele viaja no tempo. A nave cai num planeta. Ele percebe que esse planeta é dominado por símios, macacos, que parecem homens, porque articulam a palavra, montam cavalos, usam armas, têm uma civilização construída, e fala, nossa, os macacos evoluíram a tal ponto que construíram uma civilização. E ele, como humano, passa a ser um bicho inferior. E ele é preso, mas tem um casal de macacos. A Zina, que está ali, ó, eu não lembro o marido, como é que chamava, se era Clodoaldo, mas esse casal marcou muito, porque eles eram cientistas e começaram a estudar o humano, que era Charlton Heston. E viram que também já havia também uma mulher ali na mesma condição. E começaram a ver, nossa, mas eles falam. Quer dizer, o macaco vendo o homem como um inferior, um bicho de estimação. A história é muito interessante. Tem um macaco bom que fala, não, nós não podemos matá-los. Seria cometer um crime contra uma raça, né? Quer dizer, ao lado aí da consciência, tá, já despertada no macaco. E tentam ajudar o Charlton fugir daquele lugar. E ele corre para o mar. Quando ele está na praia, aí é na praia, ele está correndo, ele olha para trás e vê que está deixando aquele lugar, ele ergue os olhos, ele vê a estátua da liberdade, segurando aquela tocha.
Então, eu estou na Terra. Aqui é a ilha de Manhattan. Olha lá. E o mar estava quase cobrindo a estátua, que havia passado aí muitos anos, né? Ou haviam se passado muitos anos, falando português correto. Alguns milhares de anos é o tempo que ele ficou na nave. Bom, depois desse filme veio o número 2, veio o 3, veio o 4. Nossa, hoje quantos planetas dos macacos já foram para as telas? O Confronto, Planeta dos Macacos, a Fúria, a Revolta, não é? Mas usando mais ou menos os mesmos padrões ali, aqueles macacos muito duros, aqueles gorilões assustadores, né? Mas que pensam como os homens, são os homens. Olha, isso tudo que vem da ficção, que vem das artes, é bom. Não deixa de ser uma ideia vaga, intuitiva, que o homem tem da sua realidade. É ou não é? Eu vou voltar aqui aos nossos slides, porque agora eu começo também a tocar aqui um pouco mais fundo nessa história aí de que o homem está numa escala evolutiva. Veja, quando nós dizemos lá no Livro dos Espíritos, e lemos lá no Livro dos Espíritos, que a evolução se faz do átomo ao arcanjo, não há, é um pouco de poesia. Né? Mas a pedra em si, os minerais, estão numa dinâmica, sim, de transformação. Os vulcões que entram em erupção, o que é? Magma expelido, que são as lavas vulcânicas, que depois se derramam sobre a terra, viram basalto, viram terra para colheita, excelentes, terras férteis. Às vezes, um terremoto que abala uma região, ali cresce uma nova paisagem, a vida se refaz. É isso que eu quero dizer. E a terra também, isso é bom que se diga, eu vi isso aqui na Gênesis. Na Gênesis, lá nos tempos são chegados, né? Não é esse aqui, não. Esse aqui, perdão. Aqui o que eu tenho aí é uma pesquisinha rápida sobre esse pensamento que o ser, a alma, dorme na pedra. Eu fui ver a origem disso, está lá entre os muçulmanos. Ibn Arabi, Sufi, não sei o que é o Sufi, se Sufi quer dizer poeta. Ele falou lá no século XII, Deus dorme na pedra, não é nem a alma. Sonha na planta e se agita no animal. Aí é uma ideia panteísta, né? Que Deus está presente nas coisas. Deus não é um ser inteligente fora da natureza, ele está dentro. Mesma coisa você dizer que um quadro é bonito, você fala, mas não teve pintor. Ele se fez por si mesmo. Não é. Rumi, que é sufi também, deve ser poeta, disse entre 1207 e 1273, o homem começou do não vivo, é o ser inanimado, inorgânico, o que não bate com a razão. E não tem respaldo na doutrina. Ele passou ao estado de vegetação e então evoluiu para o animal. Bom, Giordano Bruno, aquele do século já XVI, contemporâneo de Galileu Galilei, foi morto na fogueira, considerado um herege, ele pregava a reencarnação e, entre outras coisas, também, que a alma migra do vegetal ao animal e chega ao homem. E também considerava os minerais. Michelet também dorme na pedra, sonha no animal. Bom, até Leymarie, aquele da Sociedade Espírita Parisiense, né? Que foi um dos continuadores da obra de Allan Kardec, que eu não gosto de lembrar muito dele. Ele também disse, um espírito que dorme na pedra, sonha no animal. Leon Denis, aí sim. Leon Denis
na obra dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: na planta a inteligência dorme. Na planta a inteligência dorme. Bem melhor, né? Ela se agita no mundo animal. Olha aí, ó, se agita. Uma palavra que cai bem, né, para os instintos. Desperta no homem, porque é o despertar da consciência. O ser consciente, tem consciência de si mesmo. Aí tem Campos Verdal também, que foi deputado federal por São Paulo, está na história da USE, ele também andou defendendo a ideia da alma dorme na pedra. Bom, se dormir for um sono bem pesado, vai lá. Herculano Pires, também a alma dorme na pedra. Mas Leon Denis ainda fala sobre a ideia do progresso. Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna, que guia a humanidade através da idade. Eu gosto disso. Gustavo Gelley, eu fiz uma pesquisa aí, estudando o Gustavo Gelley, esse médico francês, e ele também tem um livro, chama-se O Ser Subconsciente, né? Edição da FEB, na qual ele apresenta a lei de progresso, lei de desenvolvimento indefinido, que é a mesma lei de progresso de Allan Kardec, na qual não se concebe uma possível regressão geral, nem o estancar do processo evolutivo. O mundo inteiro deve evoluir, quaisquer que sejam as condições físicas ou químicas exteriores. E como eu tinha aqui um slide dele, eu aproveito para mostrar aqui. Gustavo Gelley é aquele que estudou muitos fenômenos aí de premonição, estudou as materializações. E ele estava na Polônia estudando lá o médium Kluski, um médium polonês de efeitos físicos, e ele tinha conseguido obter na sessão de materialização aqueles moldes em cera das formas dos espíritos que se materializaram. Então ele tinha mãozinha, mãozona, pé, braço. Os espíritos mergulharam, que se materializaram, atendendo a seu pedido, a mão no balde de parafina, de cera, né? E depois a cera seca, você tem um molde da mão, do pé. E ninguém poderia alegar que houve fraude ali, porque o pé do Kluski era desse tamanho, 44. E ele trouxe pés de todos os tamanhos. Só que no avião que ele voltava para Paris, o avião caiu, ele morreu, um acidente, desencarnou. A maleta dele, com esses moldes, foram preservados. A maleta foi salva. E esses moldes estão lá na sede da SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né? Para estudos psíquicos, lá de Birmingham, é isso mesmo, né? Ou Cambridge, desculpe, lá na Inglaterra, a sede da Society Real Society Psychical Research, mais ou menos isso, né? Bem, tendo dito isso, podemos chegar aqui em Allan Kardec para mostrar a vocês que Kardec foi muito lúcido e sensato. Aliás, ele era o bom senso encarnado. Né? Logo na parte primeira do Livro dos Espíritos, onde ele trata das causas primárias, ele diz: qualquer que seja, é um fato que não se pode contestar, pois é um resultado da observação ou de observação, é que os seres orgânicos, animados, têm em si uma força íntima que produz
o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. É preciso também considerar, olha lá, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, todos, e que ela é independente da inteligência e do pensamento, a vida material. Agora, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Certo? Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras. É a espécie humana. Nós chamamos, enfim, inteligência animal ao princípio intelectual comum aos diversos graus, nos homens e nos animais, independente do princípio vital, e cuja fonte nos é desconhecida. Não sabe, é desconhecido. Lá na Gênese também, um espírito dita, e Allan Kardec inseriu lá no tópico 9 do capítulo 18, que trata dos tempos são chegados, ele disse: sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Quer dizer, durante o nosso crescimento a gente tem crise, na adolescência, etc., na idade adulta, depois na velhice. Também assim acontece com a humanidade, agora pensando na humanidade como um ser coletivo. Você não percebe os progressos que ela fez, mas é preciso que você tenha um olhar de cima, ou pelo menos que abranja um período mais largo, para você dizer, puxa vida, a humanidade já avançou bastante. Olha, hoje já não se tem duelo, olha, foi abolido isso, foi abolido aquilo, foi abolida a pena de morte em boa parte, né, da humanidade. Hoje, fazer tal coisa choca a razão. A humanidade avançou. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho de sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que impelida por invisível força. Nós já dissemos aqui na nossa live que as entranhas da Terra se agitam. No sentido físico, sim, as placas tectônicas estão se mexendo, o magma faz pressão, volta e meia, você tem aí um terremoto, como ocorreu recentemente em Mianmar e Tailândia, né? 7,7 na escala Richter, bastante forte. Assim continuará a humanidade até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Estabilizada, né? Quem a observar, a humanidade, então, achá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Claro, nós não vamos retroceder ao tempo lá do professor Cooper, lá na pequena cidade de Dayton, Tennessee, quando aquela comunidade pôs o professor no banco dos réus, porque ele ensinou a lei da evolução. Não, atualmente não, agora não. Agora, isso vai para análise, no bom senso vai ter que considerar. Então, aqueles fanáticos fundamentalistas que pegam a Bíblia e falam, está escrito aqui, mulher submissa ao homem. Tem um padre aí falando isso, né? Atacando o espiritismo, atacando tudo. Tudo que é decente, ele ataca. Então, nós vamos ter que olhar além da letra. Porque a letra mata, o espírito vivifica.
E nós estamos quase no final da nossa live. E para encerrá-la, eu lembrei aqui de Maria Dolores, naquele poema Buril de Luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida. Aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima. E o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que beleza isso. Aí eu lembrei da pedra. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Acaso viste o trigo que é levado à mesa sem ser triturado antes? Aí vai. Então, meu querido irmão, esse buril também é o buril da nossa educação moral. Aí que ela vai chegar. Se alguém te fere, humilha, perdoa, esquece a pedra que se lhe atiraram e siga em frente. E lá no final ela vai dizer: alguém que passa pela terra, que não padece ou luta, é um ser em formação que não nasceu ainda. É isso. Então, Kardec é genial. Para nós que temos vida, a morte é natural. Outra Olá, amigos! Está no ar o A Vida Continua.